capítulo 1, diz assim: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Esse dia aqui foi o dia do maior milagre, o dia do Pentecostes, o dia em que pela primeira vez o Espírito Santo foi derramado. Jesus foi aos céus e deixou a promessa. Qual foi a promessa para os discípulos? Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos. Ou seja, se ele prometeu, ele tinha que cumprir. A parte dele, a parte de Jesus, se cumpriu aqui, mas não se cumpriu na vida de todos, porque se você ler mais atrás aqui desse texto, você vai ver que Jesus disse isso para 500 homens. Aqui, nesse exato momento, estavam os 500 esperando, gente? Quantos? Quase 120. A pergunta é, aonde estavam os 300 e pouco? Diante de uma promessa tão forte como essa. Imagina só, você, se estivesse naquele dia, naquele grupo de 500, e Jesus falasse para você, olha, fica aqui. Tenta imaginar, tenta se transportar para lá. Fica aqui, que daqui a alguns dias, não depois de muitos dias, eu vou derramar o meu Espírito sobre vocês. Imagina, o que você faria, pessoal? Diga lá, você esperaria? Agora tinha uma condição. Quem ficasse ali, estava correndo o risco de morrer. Porque até aquele momento, os seguidores de Jesus já estavam sendo perseguidos. Ou seja, ficar ali aguardando essa promessa era um perigo. Eles poderiam morrer, poderiam ser mortos, decapitados, perseguidos. E não é todo mundo que quer. É ou não é verdade? É o que a gente vê hoje. Todo mundo quer a bênção. Todo mundo quer o Espírito de Deus. Sim ou não? Todo mundo quer a vida nova. Mas nem todos querem pagar o preço de servir e seguir ao Senhor Jesus. Então, por que para esses 120 se cumpriu? Por que o Espírito Santo foi derramado sobre eles? Porque eles também se derramaram. É uma lei. É uma coisa que não tem como falhar. Se eu me entrego 100% para Deus, o que Ele vai fazer comigo, gente? Vocês não falam não, gente? Estão dormindo ainda? Se eu me entrego 100% para Deus, Ele sendo justo, Ele tem que se entregar e ser derramado sobre mim quantos por cento, gente? 100%. Ele é justo. Ele é justo ao ponto de eu dar toda a minha vida, Ele vai me dar uma parte? Não. Aí a gente entende por que tem pessoas que só recebem uma parte, que seriam algumas bênçãos, algumas migalhas, porque elas não se derramam também por completo. Ou seja, o Espírito Santo foi derramado, sim, na vida dos 120 que se derramaram, ou dos quase 120 que se derramaram por completo também. Não queriam saber se seriam perseguidos, se seriam mortos, se seriam decapitados. Queriam o Espírito Santo. Amém, gente? Há quem quer de boca. Eu quero o Espírito Santo. Os bispos e os pastores falam que é muito bom, né? Então eu quero. Mas não quer de verdade. Mas há aqueles que querem e pagam o preço que for preciso. Você vê, essa questão de se derramar é uma questão que traz, eu estava pensando nisso hoje pela manhã mais cedo, essa questão de se derramar 100%, que é o que traz a resposta, gera críticas. Lembra daquela mulher lá em Betânia? Tem aí o texto de Mateus 26, diz assim: e estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com um unguento de grande valor, e fez o que, pessoal? Derramou-lhe sobre a cabeça, quando ele estava sentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isso, ficaram como, gente? Indignaram-se, dizendo: por que é este desperdício? Por que este unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres? Olha só, essa mulher estava certa ou errada fazendo isso? Tão certa que Jesus disse depois, né? Na continuação do texto:
Aonde for pregado a palavra, a gente vai falar dessa mulher. Porque ela, aos olhos dos outros, podendo pegar esse perfume e vender, se preparar talvez, ou dar aos pobres, ou que elas guardavam na época para o dia do casamento, ela derramou aos pés de Jesus em símbolo de uma entrega. Fez o certo. Jesus se agradou daquela oferta. Para todo mundo foi um desperdício. Veja se não é assim hoje. Quando alguém diz assim, um jovem principalmente, né? Eu vou me entregar para Deus. O que o mundo diz, pessoal? Diga aí, desperdício, menina, aproveita a tua vida. É ou não é assim? Você é jovem, a vida é tão curta. Eu lembro, isso aconteceu comigo. Aos 15 anos eu estava me voltando para Jesus, já entrando até na obra de Deus. E aí todo mundo, rapaz, que desperdício. Você tem uma vida pela frente, quantos já não ouviram isso? Curte a vida, daqui a pouco você está velho. É ou não é, pessoal? Daqui a pouco você está velho, quando você vê, servir a Deus para muitos é um desperdício. Se entregar, servir a Ele é uma perda de tempo, só para quem não sabe o que está proposto. Você vê, ela fez o correto, mas era um desperdício. Mas é o derramar, é o se entregar, que faz o Espírito de Deus também se derramar. Amém, pessoal? Hoje, o Pentecostes vai se cumprir na vida de quem crê. Amém? Você crê nisso? Agora, não se derrame pela metade. Não se entregue pela metade. Faça uma análise da sua vida e veja o que falta ainda derramar. Talvez o pote não está vazio. Há quem se derrama um pouquinho. Derrama tudo hoje aqui nesse altar. Derrama a sua vida, se esvazia. Como eu falei que é uma lei, para ele se derramar, eu tenho que me derramar. É a mesma coisa, para ele encher a minha vida com o Espírito dele, eu tenho que me esvaziar. Tem como encher uma coisa que já está cheio, pessoal? Não tem. Eu quero ser cheio de Deus. Então o que eu tenho que fazer com o meu interior? Eu tenho que me esvaziar. Há aqueles que ainda não se esvaziaram do pecado. Estão na igreja, mas ela está cheia, até aqui a garganta, do que, pessoal? De pecado. Mas todo mundo é pecador. Mas você não pode viver no pecado. Cheio do pecado, o Espírito Santo não vai vir sobre você. Deixa o pecado aqui no altar e se esvazia, como fez, por exemplo, Davi. Davi pecou ou não pecou? Pecou. Mas quando o profeta Natan chegou para ele e apontou o pecado dele, ele não resistiu. Ele não ficou endurecendo. Ele não ficou resistindo. O que ele disse? Pequei contra o Senhor. Se você está aqui, vivendo no pecado, se esvazia hoje aqui no altar que o Espírito Santo vai te encher. É você ser honesto, falar, não, é isso mesmo. Não dê voltas não, se esvazia. Há quem tem que se esvaziar, por exemplo, do orgulho. Será que tem gente orgulhosa na igreja? Acho que não tem não, né, pessoal? Será que tem, gente? É o que mais tem. Por incrível que pareça. É o que mais tem. Pessoas que às vezes elas têm dificuldade para reconhecer que precisam de Deus. O orgulho impede a pessoa de receber o Espírito Santo. Você vê, olha o caso aí de Naamã. Estava na cara do gol, digamos assim, para receber a cura da lepra. Mas o que quase faz ele perder a bênção dele? O que foi, gente? O orgulho. Estava lá diante do servo e o servo disse, Naamã, eu trouxe aqui o recado para você. É só mergulhar 7 vezes aqui que você vai ser curado. Aí veio o orgulho. O rio tal, e não sei o quê. E eu achei que o profeta que viria, colocaria a mão na minha cabeça e tal. Já ia perder um milagre. E o servo disse, se ele te pedisse algo difícil, você não faria? Mergulha logo. Aí o orgulho foi vencido, mergulhou e o milagre aconteceu. Então, há quem, num dia como o de hoje, tem que se esvaziar do orgulho. Dizer, eu errei, eu que preciso do Espírito Santo. Aqueles que às vezes por orgulho querem no grito, né? Não, eu já sou batizado com o Espírito Santo e aquela coisa toda. Mas quando saem daquela porta para fora, a vida delas não mostra isso. O que ela percebe? Um vazio, uma tristeza. As coisas que ela alcança, que ela tem, não preenchem o vazio. É uma prova de que ela não foi preenchida ainda com o Espírito Santo. Então ela tem que deixar o orgulho de lado e dizer, isso não aconteceu comigo ainda, mas pode acontecer agora. Se esvazia do orgulho, se esvazie dos achismos. Há quem tem que se esvaziar, por exemplo, de coisas e de pessoas. Ela diz, não, o Senhor tem que vir sobre a minha vida, mas tem alguém da família dela, alguém, pessoa, alguma coisa que está em primeiro lugar. O Espírito Santo veio aqui nesse dia, porque os 120, na prática, provaram que o Espírito Santo era a coisa mais importante. Então,
ele não pode ser a coisa mais importante na teoria. Se esvazie de pessoas, de coisas, de mágoas, de ressentimento. Há quem está atribulado, vive com ódio, com mágoa. É aquela pessoa que está, às vezes, na igreja, mas ela tem coisas contra os outros, algo mal resolvido. Isso pode impedir o Espírito Santo de vir sobre você. Lembra disso, é você esvaziar totalmente, esvazia a alma, põe tudo para fora, que ele vai vir sobre você. Se ele prometeu, ele não pode ficar sem cumprir. Amém, pessoal? Ele quer cumprir, mas ele quer a sua vida por completo. E aí, depois que isso aconteceu, a palavra começou a ser espalhada. Esse é outro ponto. Vamos ler novamente aqui Atos, que tem um detalhe aqui impressionante. Diz assim, versículo 2, né? E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles o que, pessoal? Línguas, repartidas como que de fogo. Depois que isso acontece com a pessoa, a língua dela passa a ser usada por Deus. Amém, gente? Sua língua tem que ser usada por Deus a partir de hoje. Você que tem o Espírito Santo e você que vai receber hoje. Porque foi o que aconteceu. Depois que o Espírito Santo veio, eles começaram a espalhar a palavra. Seguida desse acontecimento, Pedro saiu para pregar, 3.000 foram batizados com o Espírito Santo. Quando ele falava, o coração das pessoas ardiam. Por quê? Porque a força que saía da língua dele era como fogo. Amém, gente? O Espírito Santo é o fogo dentro de nós. Deus quer usar a sua língua como fogo, para que quando você fale com as pessoas, o coração delas venha arder. As pessoas venham querer conhecer o seu Deus, o Deus que desceu sobre você, porque a palavra que vai sair da sua boca há de abençoar essas pessoas. Amém, pessoal? Tem gente que fala e nada acontece. É ou não é? Você deve ouvir por aí, nesse mundo aí de internet, muitas pregações. Toda hora você liga ali e tem alguém pregando. É ou não é? Tem gente que prega e você percebe que não sai nada. É ou não é, pessoal? Você fica ali ouvindo, está contando história. Agora, tem casos que você ouve e você percebe que está saindo o que, gente? Fogo, vida, transformação. Isso não é algo restrito só para quem é pastor, não. É para você. Se o Espírito Santo vier sobre você, quando você falar, vai sair o que, gente? Vai sair o que, pessoal? Fogo. Para queimar os demônios que agem nos seus familiares. Vai sair fogo para libertar os seus amigos, para libertar os vizinhos. As pessoas vão estar perto de você e vão perceber que quando você fala, algo diferente acontece. Amém, gente? Mas isso não é coisa sua. Isso não é poder seu. É o poder de quem? Do Espírito Santo. Então, ele descendo sobre vocês hoje, que eu creio que vai acontecer em nome de Jesus. Vocês se deixarão ser usados por ele, pessoal? Ou serão como muitos, entre aspas, batizados com o Espírito Santo aí fora? Ah, eu tenho o Espírito Santo. Você tem quantos anos de batizado com o Espírito Santo? Ah, 20 anos. Ah, 30 anos. Quantas almas você já ganhou? Aí a pessoa fica, não lembro. Será que foi o Espírito Santo mesmo que veio? Porque quando ele vem, a língua é de quê, pessoal? É de fogo. Sua língua vai ser de fogo a partir de hoje. Amém, pessoal? Se derrama. 100%. Se entrega. Eu estava falando isso com os pastores ali antes da reunião, e o pastor lembrou, né? Quando Elias derramou a água lá diante do sacrifício no altar, lá no Carmelo. Vocês lembram disso? Preparou o animal. Já era impossível o fogo descer do céu, porque fogo não desce do céu. Ele ainda pegou a água, lembra disso? Para dificultar, e derramou. Todo mundo, desperdício, tá aí, ó. A água é dinheiro, era seca, 3 anos e meio de seca naquela época. Derramou toda a água. Depois que derramou a água, o que aconteceu com o fogo, gente? O que aconteceu? O fogo desceu. Então não tem jeito. Quer ser cheio? Não quer não, né? Quer ser cheio? O que tem que fazer? Quantos por cento? E o orgulho? E o pecado? E os achismos? E as pessoas? E as mágoas? Tudo. Tudo por tudo. Hoje é tudo por quê? O Espírito Santo é tudo de Deus. A prosperidade, só um petisco. A cura, é bom a cura? A cura é só... Já foi no restaurante, não tem as entradinhas? Você come ali, morde aquela castanha, você come e fica com mais fome, não é? Fica ali com aquele pãozinho, aquela pasta, só fica com mais fome. São as bênçãos.
Agora, quando vem o prato, quando vem, agora vai encher, é ou não é? Agora, quando você come o prato, como é que você fica depois, pessoal? Satisfeito, é ou não é? É o Espírito Santo. Quando vem as bênçãos, você come, fica faltando alguma coisa. Fica faltando. Puxa, tá bom, é legal, gostei, mas tá faltando algo. Quando vem o Espírito Santo, a pessoa fala, pronto, encontrei o amor da minha vida. Quando vem o Espírito Santo, a pessoa diz, não, pronto, acabou, resolvi os meus problemas. Por isso que você vê testemunhos de gente que quando recebe o Espírito Santo, alguns problemas ainda não foram resolvidos. Mas ela já tem a sensação de que foi. Porque o Espírito Santo é tudo, é o reino de Deus em primeiro lugar. E ela sabe que as outras coisas serão acrescentadas. Vamos ser cheios do Espírito Santo? Vamos ou não vamos? Fique de pé no seu lugar.